Estamos aqui de volta no segundo bloco do nosso programa e continuando a entrevista com o Dr. Paulo César Frutuoso. Dr. Paulo, a espiritualidade superior manifesta que os fenômenos espíritas, que são cada vez mais ostensivos do século XIX e foram se escasseando, né? Evoluindo, e cada vez mais a gente percebe que esses fenômenos estão sendo reduzidos dentro das casas espíritas, nas reuniões, nas conversas. Qual a impressão que seria hoje, através desses fenômenos terem sido reduzidos? Será que o desenvolvimento mediúnico das pessoas estão se tornando mais ostensivos e por isso não tem tanta necessidade de tais fenômenos acontecerem como aconteciam antes, né? Os movimentos físicos? Os médiuns de efeitos físicos realmente são médiuns muito raros hoje em dia. E eu acredito que tenha ocorrido um ciclo para que esses fenômenos se manifestassem à humanidade e que ajudassem a crença de muitos. De um modo geral, embora eles sejam menos comuns hoje, uma extensa literatura foi escrita com os estudos referentes a esses fenômenos. Outra hipótese é que os fenômenos continuem, mesmo de forma mais reduzida, mas com uma divulgação menor dessas ocorrências. De qualquer maneira, nós estamos vendo que mentes cada vez mais evoluídas, cada vez mais esclarecidas, estão vindo com novas ideias, mesmo com uma frequência menor de efeitos físicos. Vamos levar em consideração que o sacrifício de um médium de efeito físico é muito grande. Com certeza. Muito bem, então são espíritos que sofrem muito quando encarnados. Eu não gostaria de ser um médium de efeito físico. Nem eu. Mas, sentindo o toque daqueles espíritos a quem eu persegui, a quem eu maltratei, eu acho que foi um ciclo em que eles vieram com uma missão profunda, de grande importância, e que nos trouxeram verdades que foram documentadas por grandes cientistas da história da humanidade. E, evidentemente, a espiritualidade maior, governadora do planeta Terra, traçará outros caminhos para que essa nossa crença, para que essa nossa certeza da fenomenologia espírita, da eternidade da vida, da veracidade dessas comunicações, dessas informações, ocupem cada vez mais intensamente o nosso pensamento. Sim. Eu pessoalmente costumo dizer nas minhas palestras, como disse ainda há pouco, após quase 40 anos de ver esses fenômenos físicos ocorrerem, estudá-los, pesquisá-los, se eu não acreditar, nem que o próprio Jesus apareça na minha frente, eu vou acreditar. Qual é a missão que eu me sinto imbuído? É de transmitir, através das minhas palestras, através das minhas conferências, através dos meus livros, a certeza que eu adquiri. E me parece que é uma forma também de você comprovar a veracidade do espiritismo, kardecismo cristão. Com certeza. O lançamento do seu terceiro livro, né? Reflexões espiritualistas científicas de um médico. O que você traz nesse livro que faz com que as pessoas passem a ter um outro olhar sobre a ciência espiritualista? Eu procuro levantar algumas evidências que a própria natureza está nos proporcionando. O universo não pode ser obra do acaso. A vida não pode ser obra do acaso. Todas essas perfeições físicas e matemáticas que, de uma certa forma, conspiram para a existência da vida no planeta Terra, não pode ser obra do acaso. Isso tudo obedece a leis físicas, químicas, matemáticas e biológicas exatas. E essas leis todas têm que ter alguém que as traçou, alguém que as estudou, alguém que as programou. Nenhum efeito inteligente pode ter
pode se tornar viável sem uma causa inteligente. Sim. Então eu procuro colocar nesse livro essas minhas reflexões, unindo a ciência com a espiritualidade, unindo as duas ciências, a física e a espiritual, e tentando encontrar entre as duas as conexões que as completem, que uma complete a outra. Por exemplo, em relação a bioformogênese, as nossas formas, a forma dos vegetais, a forma dos animais, as formas humanas. Como é que, partindo-se de um óvulo e de um espermatozoide, unindo-se a um ovo, e daí partindo-se para 2, 4, 8, 16, 32 células exatamente iguais entre si, por que uma, de repente, se transforma numa célula hepática, outra num neurônio, outra numa célula óssea, outra numa célula pulmonar, outra numa célula da pele? Quem é que está comandando? Quem é que organiza isso? Então existe uma causa extrafísica, uma causa espiritual que está ditando as nossas formas. E diante desse raciocínio, as questões que fatalmente ocorrem, se existe um fator inteligente por trás de todas essas observâncias, de todas essas exatidões, por que nós adoecemos? Era de se esperar que uma inteligência suprema, e de acordo com todos os filósofos da história da humanidade, infinitamente inteligente, infinitamente sábia, infinitamente justa, não permitisse que, por exemplo, crianças sofressem com tumores malignos, com tumores cânceres. Onde é que está esse Deus? Estaria distraído? Estaria adormecido? Estaria passeando? Por que isso acontece, essas aberrações? Só podemos explicar isso através da crença das encarnações sucessivas. Tudo que nós estamos passando, como por exemplo os tumores malignos, foram impurezas que nós mesmos colocamos nos nossos corpos espirituais, através do nosso comportamento, através das nossas palavras, através do próprio pensamento, das nossas ações. Sim. E esses tumores funcionariam como aspiradores dessas impurezas, corrigindo os malefícios que nós voluntariamente causamos aos nossos corpos eternos espirituais. Então, se uma criança apresenta uma tumoração maligna, não foi Deus quem colocou. É um espírito que já reencarnou várias vezes e alguma coisa equivocada, voluntariamente, fez em vidas passadas. Então, nessa forma de raciocínio, toda doença é uma forma de bem, porque está, de alguma forma, recolocando o espírito dentro da sua vibração adequada. E às vezes nós precisamos, para essa readequação, de várias encarnações. Sim, é verdade mesmo. Joana de Ângeles, ela fala muito sobre a psicologia espiritual, ou seja, a mente, né, o espírito atuando sobre o corpo físico, as emoções atuando sobre o corpo físico. Então, a doença desenvolve primeiro na alma, depois no corpo. Você acha que realmente a nossa mente, o nosso psicológico pode modificar as células, causar alguma alteração, tanto para adoecê-las, quanto para o auxílio da cura? Absolutamente sim. Eu vou responder a sua pergunta com um exemplo prático. Eu cuidei de uma paciente que tinha sido operada há 35 anos atrás de um câncer de mama. Sim. Ela foi operada pelo mestre da cancerologia, o pioneiro da cancerologia no Brasil, que foi o professor Mário Kreff. E ele realizou uma mastectomia radical, com retirada, os médicos vão entender o que eu estou dizendo, com retirada dos 2 músculos peitorais e retirada de todos os gânglios linfáticos da axila e mais radioterapia. Ela permaneceu sem doença ao longo de 35 anos. E ela caiu sob os meus cuidados. Quando ela estava com o seu tratamento ou o seu acompanhamento feito por mim, ela teve um problema conjugal. A partir daquele trauma psíquico, essa paciente que tinha sido operada e irradiada há 35 anos atrás, sofreu uma explosão da sua doença, apresentou metástases em todo o seu corpo
e acabou desencarnando. Então o que aconteceu ali? Ela não estava curada. Ela conseguiu um equilíbrio entre o seu sistema imunológico e a doença. E esse equilíbrio foi quebrado por um trauma psíquico. Esse trauma psíquico ocorreu e causou uma depressão do seu sistema imunológico, e diante dessa depressão imunológica, a doença evoluiu e levou à desencarnação dessa paciente. Isso simplesmente é uma prova material, física, da verdade que você acabou de colocar. Com certeza, porque às vezes não está na programação encarnatória da pessoa ela ter um câncer, ou seja, não seria uma expiação, não seria uma aprovação, mas devido à vivência dela, devido à não aceitação de determinadas situações, né, a revolta, a dor, o desequilíbrio psicoemocional da pessoa, faz com que ela desenvolva. Sim. E dessa mesma forma, ela atingindo o equilíbrio necessário, mudando de postura, trabalhando, conversando com suas células, seu corpo, enfim, ela consegue também auxiliar a ponto de se curar. Absolutamente sim. Nós somos compostos aí por 50, 60, 70 trilhões de células. Então essas células todas estão interligadas entre si. E além de estarem interligadas entre si, estão interligadas também com a trama fluídica perispiritual, porque cada célula física nossa tem a sua correspondência espiritual, localizada no perispírito. Além do perispírito, quem está? O espírito. Se nós fizermos algum desarranjo, algum desequilíbrio espiritual, esse desequilíbrio espiritual psíquico se refletirá no perispírito. E de acordo com a sua intensidade, a barreira perispiritual será vencida e essa desarmonia alcançará a nossa célula. Exatamente que ponto da célula vai ser o atingido? O ADN, que é o programador das mais de 40 mil proteínas que constituem o nosso corpo físico. Basta que uma dessas proteínas seja elaborada de forma defeituosa, que ela manifestará algum tipo de doença. Vai começar Sim. a reproduzir de células forma defeituosa. equivocadas, defeituosas. Sim. E podendo atingir, inclusive, a malignização. Nós temos um sistema imunológico. Primeiro, essa correção começa no próprio ADN. Se as correções existentes no ADN forem vencidas e a célula se tornar uma célula equivocada, uma célula errada, em medicina nós chamamos not self, ela desencadeará contra si as defesas de vigilância imunológica. Mas as defesas imunológicas que nós possuímos também são sensíveis ao nosso perfil psicológico. Então nós temos que trabalhar através da conscientização, através da autoinstrução, através da perseguição, da calmia dos nossos gêneros, do nosso humor, em busca desse equilíbrio. Me perdoem dar o exemplo, que eu adoro dar. Eu sou dançarino, eu sou dançarino profissional. Eu me sinto imensamente feliz dançando. Eu me sinto imensamente feliz tocando uma banda com contrabaixo, que eu sou também músico. Eu me sinto imensamente feliz quando estou numa roda de amigos. Então é isso que nós temos que cultivar. Eu chamo atenção à dança porque você tem grandes amigos que você vê em casamento, Sim. Você vê em aniversário e você vê no enterro. Somente isso. São grandes amigos teus. Como participando de um grupo de dança, eu passo a ter grandes amigos que eu vejo 2, 3 vezes por semana. Nós nos tornamos uma imensa família. Eu fico imaginando, meu Deus, eu me sinto tão feliz no meio desses amigos. Como seria a humanidade se a humanidade inteira sentisse o bem-estar que eu estou sentindo naquele momento? Se realmente todos, né, quantos malefícios poderiam amizade. ser evitados? Essa estrada mostrada pelo espiritismo kardecista cristã é uma estrada luminosa que nós não vemos o final. Ele trará fatalmente, através da sua divulgação de todas essas verdades pelo planeta, pelos países, pelas nações, pelas raças, de que nós somos uma família única. Fisicamente já somos uma família, que nós somos descendentes de um único ancestral,
Sim. Correto? Sim. E além disso, num dos meus livros eu cito um encontro de um sertanejo nosso com um extraterrestre. Evidentemente apavorado. E o que o extraterrestre disse a ele? Não temas, irmão. Somos todos filhos do mesmo pai. Oh, maravilha! Que coisa linda esse ensinamento. É verdade mesmo. Quando você estava falando a respeito de imunologia, né? As doenças autoimunes e quando a gente fala dentro da área do câncer, de linfomas, né? A pessoa não pode deixar baixar a sua imunidade e não pode tomar nada para levantar a sua imunidade, é isso? Como é que funciona isso? Porque tem os linfomas não Hodgkins, que tem várias... Tem linfomas Hodgkins e não Hodgkins. Isso. Os não Hodgkins são mais difíceis de serem tratados. Os linfomas indolentes, né? Tem de acordo com os seus 4 grupos, existem subgrupos dentro desses linfomas. Alguns grupos mais agressivos, outros grupos menos agressivos. Mas se nós vermos a doença como, de forma geral, o que nós vemos é uma doença que começou no gene. Algum gene sofreu alguma mutação e essa mutação desencadeou uma equivocação na proliferação daquela célula. Provavelmente teria sido emocional. Exatamente, mas a ciência diz o seguinte, que esse defeito, ele é fortuito. O canceroso, em alguns segmentos da ciência, seria um azarado. Então é melhor você não acreditar em Deus. Para que você acreditar num Deus infinitamente justo, bom e inteligente, que deixa que eu adquira um câncer porque eu sou um azarado? O que eu tenho diferente para todos os seres humanos? Sim. Todos são meus irmãos. Sim. Então, mais uma vez, nós vamos cair nas doenças kármicas. O linfoma faz parte delas. São impurezas que estão sendo retiradas do nosso espírito. Nós temos sempre que raciocinar que o espírito é o eterno, é o mais importante. O corpo é um escafandro. Eu preciso desse corpo físico para interagir com o universo que eu estou habitando. Perfeito. Mas além de ele me ajudar a interagir com o universo que eu estou habitando, ele está funcionando também como um aspirador das impurezas que estão no meu espírito. Isso é fantástico. Isso é uma doação do Pai Celestial. Assim como é uma doação do Pai Celestial, o esquecimento das minhas vidas anteriores. Porque bênção. Se eu me lembrasse, o remorso não me deixaria fazer nada nessa vida. Sim. Então, quer dizer, nós estamos assim, repletos de beneficências dadas pelo Pai Celestial. Em relação a esse corpo, procure equiparar o nosso corpo com um pai que vista o seu filho com todo carinho, com todo luxo, com toda elegância, pelo amor que ele dedica àquele filho. Sim. E aquele filho sai de casa e voluntariamente se lança num lamaçal. O pai é culpado da ação daquele filho? Claro que não, então, cada um tem a sua escolha. Compare agora o nosso corpo com uma vestimenta que nos é dada pelo Pai Celestial, a mais perfeita que é conhecida pela ciência, correto, para que nós possamos ressarcir alguma dívida do passado ou cumprir alguma missão. Aí eu pego essa roupa que o Pai Celestial me deu, perfeita, e contamino com álcool, e contamino com tabagismo. O tabaco queimado tem um dos mais potentes cancerígenos químicos que a ciência conhece, com crack, com nicotina, com maconha, com ópio. Então, quer dizer, Deus não é culpado. Sou eu que sou culpado. Eu sei os malefícios que essas substâncias fazem ao meu corpo. Eu sou um suicida. E essas anomalias causadas voluntariamente ficarão impregnadas no teu espírito. Isso é matemático. Não tem como mais eu retornar. Estou dando a minha opinião pessoal. Mas diante das provas contundentes que eu já tive, eu não posso mais retornar. O linfoma simplesmente é um desses exemplos. No caso, tem indolente, né? E o agressivo. O agressivo é mais fácil de curar porque deu aquilo, pronto, vai lá, opera. Agora, o indolente tem um momento certo e ele fica adormecido, aí de repente que ele
se manifesta, é meio... O câncer é uma doença de alta complexidade. Sim. Mais de 100 e poucos tipos diferentes. Cada um com a sua clínica particular. Além disso, nós temos que levar em consideração os subtipos moleculares que eu já toquei aqui. Perfeito. Muito bem, na primeira parte da nossa entrevista. Tudo isso, a nossa ciência só consegue alcançar até os limites atômicos físicos do nosso corpo. Mas os médicos do futuro alcançarão os prolongamentos espirituais dessas doenças. Então, os médicos do futuro, além de analisar cuidadosamente o corpo físico, analisar cuidadosamente cada tipo de doença, no caso dos tumores, avaliá-los inclusive na sua parte molecular, saberão como, através da regressão memorial do que aconteceu em vidas passadas, conseguirem diagnosticar as relações existentes com aquela doença kármica com o que aconteceu em vidas passadas. E mais uma vez, eu peço a permissão de dar um exemplo. Uma criança que veio ser tratada no hospital que eu trabalhava com 7 anos de idade, portadora de um tumor do terceiro ventrículo cerebral, uma área de difícil alcance pelo cirurgião. Então foi feito um tratamento, a princípio paliativo, mas que deu boa resposta, de radioterapia. Como nesse hospital em que essa criança foi se tratar não haviam enfermarias infantis, eu, numa atitude natural, acredito que muitos dos que estão me ouvindo teriam essa atitude, com pena da criança, abriguei-a na minha casa, enquanto ela permaneceu aqui, ela boliviana, fazendo seu tratamento. E o meu pai é um médium vidente de grande potencialidade. E o menino, rapidamente a família voltou, porque tinha que cuidar dos seus afazeres na Bolívia, adquiriu uma amizade e um carinho muito grande pelo meu genitor. Dormia abraçado com ele. E certa vez eu estava de noite estudando e a minha mãe me chamou. Olha, o seu pai quer falar com você. Aí eu fui até o quarto onde ele estava com a criança, o menino estava dormindo, e o meu pai se desvencilhou dos bracinhos dele de forma delicada e veio de forma trêmula, um pouco pálido, falar comigo e falou: olha, eu acabei de ter uma vidência com esse menino. Você sabe por que ele está apresentando um tumor no cérebro? Por que Deus permitiria isso, meu Deus do céu? Eu o vi como um carrasco de vidas passadas. Eu o vi a decepar cabeças de condenados. Nossa. É a bênção do Pai, né? Imagina esse ser se lembrando. Exatamente. Né? Então, concluindo até, voltando na pergunta anterior, concluindo ela, no caso de ser algo indolente, o que acontece? Se não estava na programação encarnatória do indivíduo, ele pode, então, com a mente dele, com a emoção mais equilibrada e a mente desperta, conseguir fazer com que as células passem a reproduzir sempre as sãs, sendo que as que estão imperfeitas, elas concluam o ciclo delas, né? Elas morrem a cada X tempo e a pessoa conseguir não ter nenhuma manifestação da doença ao longo de anos. Bem, 50% da humanidade apresenta o tumor, a doença. O câncer acomete 50% da humanidade. Muitos desses pacientes com câncer não apresentam a doença com manifestação clínica. Cai dentro do que você está dizendo, uma fase de latência. Isso é uma fase, isso aí é um raciocínio físico, um raciocínio material. Vamos buscar o raciocínio espiritual. Ali está a doença em forma latente. Ninguém sabe que ela existe. Mas o câncer, por exemplo, os tumores de mama, quando eu comecei, nós só fazíamos diagnóstico do câncer com a mão. Hoje, fazer o diagnóstico do câncer da mama com a mão é uma vergonha. Porque partindo de uma única célula cancerosa, 2, 4, 8, 16, 32, quer dizer, um crescimento geométrico, para isso a doença se tornar um tumor palpável na mama, pode se transcorrer 5 a 8 anos.
Nossa. Então nós estamos fazendo diagnóstico precoce através das radiografias, das mamografias, que toda mulher, principalmente a partir dos 40 anos, tem que fazer todo ano. Muito bem. Imaginemos que exista uma doença em latência no pâncreas, no fígado, no cérebro, no pulmão, em qualquer local. Ela está em latência, não está se manifestando. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, isso pode estar ligado ao comportamento que a pessoa tenha, as condições assumidas, os compromissos assumidos antes da reencarnação. Sim. Você está com uma doença em latência, mas se você se mantiver fiel à sua missão, no cuidado com a sua família, por exemplo, no cuidado com a missão que você tem como profissional, essa doença pode permanecer na sua latência e não se transformar numa doença física manifestante. O indivíduo pode passar a vida toda, como tantos passam, com um tumor subclínico. Sim. E ter uma vida absolutamente normal. E aquilo estaria, no meu raciocínio, ligado ao seu comportamento. Agora, se eu tenho um comportamento equivocado, é claro que aquela doença pode não ficar na latência. Pode evoluir clinicamente. Perfeitamente, perfeitamente. Meus queridos amigos, vocês estão se deliciando nessa entrevista, né? Realmente maravilhosa. Mas, infelizmente, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa, convidando o Dr. Paulo a deixar a sua despedida para podermos encerrar. Eu agradeço o convite que me foi feito. Eu estou aqui honrado de estar aqui nessa entrevista com você, com os seus telespectadores. E eu me sinto, quando chego aqui nessa casa, como se eu estivesse na minha casa. Eu me sinto imensamente feliz. Eu espero que esses esclarecimentos que eu tento dar e que começam a esclarecer a mim próprio tenham ajudado alguém que os tenha ouvido. Não interpretem isso como vindo só da minha mente, não. Nenhum médico está sozinho. Nós temos médicos dos outros planos de existência, dos universos paralelos, plano astral, seja qualquer nome que queiram dar, tudo são sinônimos, que estão nos intuindo sobre o que dizer. E eu espero que essas mensagens tenham alcançado o objetivo, tenham esclarecido e que ajudem todos aqueles que tenham nos ouvido e tenham nos visto. Agradeço imensamente o convite, estou sempre pronto a atender a qualquer convite que você me faça. Obrigada, Dr. Paulo. E aqui nós encerramos o nosso programa deixando um beijinho cor-de-rosa para encher a sua semana de amor.